Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Há algo silencioso, quase imperceptível, que acontece antes de cada oração. O movimento secreto do coração. Às vezes, não percebemos que o que chamamos de intercessão é, na verdade, uma tentativa delicada de controlar o que não compreendemos. A intenção parece santa, o gesto parece puro, mas dentro dele há uma inquietação que denuncia o medo de perder o que amamos. Tiago foi direto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não porque Deus ignore nossas palavras, mas porque Ele escuta o que está por trás delas. Orar com boas intenções nem sempre é orar com motivações corretas. Billy Graham dizia que a oração é como uma linha direta com o céu, mas muitos tentam falar sem antes verificar se estão sintonizados com o número certo. Essa frase simples contém um abismo de sabedoria. Orar é conectar-se, não comunicar-se apenas. É sintonia, não insistência. Quantas vezes buscamos o céu, mas carregamos na voz a pressa da carne? Quantas vezes queremos que Deus mude alguém, quando no fundo o que queremos é que Ele alivie nossa dor? A oração se torna um reflexo das nossas ansiedades e não da vontade dele. C.S. Lewis, com sua profundidade, lembrou: a oração não muda Deus, muda aquele que ora. E é aqui que muitos tropeçam. Pensam que interceder é mover o céu para transformar os outros, quando na verdade o céu quer primeiro nos transformar por dentro. Deus usa a oração não como um atalho para resolver problemas, mas como um espelho para revelar o que está desajustado em nós. A verdadeira intercessão é, antes de tudo, um trabalho interior. Mas há um engano que se disfarça de amor. O amor mal compreendido, quando não amadurecido pela verdade, se torna possessivo, ansioso, controlador. Oramos: Senhor, muda essa pessoa. Mas o que o Espírito escuta é: Senhor, faz com que ela me obedeça, me compreenda, me alivie. É duro admitir, mas muitas das nossas orações por outros nascem do medo de perder o controle sobre eles. E esse tipo de intercessão, embora cheia de emoção, carece de discernimento espiritual. Quando oramos sem perceber de onde vem o impulso, podemos reforçar o problema em vez de libertar. Uma oração sem discernimento emocional é como derramar perfume sobre uma ferida ainda aberta. Cheira bem, mas irrita o que precisa cicatrizar. Às vezes, pedimos a Deus que tire o espinho que Ele mesmo permitiu para despertar uma transformação. O amor verdadeiro não tenta apressar o processo. Ele sustenta o coração enquanto o processo acontece. Existe também o perigo sutil da ansiedade espiritual. Aquele momento em que o nosso clamor é, na verdade, uma tentativa de controlar o tempo de Deus. Queremos ver mudança, queremos sentir resposta, queremos provar que nossa oração funciona, mas o Espírito Santo não trabalha sob o ritmo da nossa pressa. Ele trabalha sob o ritmo da eternidade. A oração não é um comando, é uma rendição. Quando a ansiedade dirige a intercessão, o ego se veste de fé. Por isso, antes de orar por alguém, é sábio fazer uma pausa sagrada e perguntar: por que estou orando por essa pessoa? Qual é a verdadeira intenção do meu coração? Essa pergunta simples e silenciosa é um filtro espiritual. Ela separa o desejo legítimo do controle emocional. Ela nos obriga a olhar para dentro e reconhecer o quanto nossas orações revelam nossos próprios medos e carências. A pausa consciente é o primeiro passo da maturidade espiritual. E aqui entra um princípio que une fé e ciência: a coerência vibracional. Pesquisas sobre coerência cardíaca mostram que o coração em paz tem o poder de reorganizar até mesmo as ondas cerebrais.
Isso significa que a qualidade emocional da nossa oração influencia a profundidade espiritual dela. Quando oramos em rendição, o corpo inteiro entra em harmonia. Mas quando oramos em tensão, a mente tenta fazer o papel do espírito. É por isso que o silêncio antes de orar é tão necessário quanto as palavras que virão depois. No fundo, orar sem essas verdades é como tentar regar uma planta com água turva. A intenção é boa, há sede, há amor, há desejo de ver vida, mas a fonte está contaminada. Deus não rejeita a oração sincera, mas Ele purifica a motivação. Ele não despreza o clamor aflito, mas ensina o coração a se acalmar antes de falar. O céu responde à fé, não à pressa. E a fé verdadeira começa quando deixamos Deus nos alinhar antes de pedirmos que Ele alinhe o outro. Por isso, se você está aqui hoje ouvindo esta mensagem, lembre-se, interceder é um ato sagrado demais para ser feito no impulso. O amor verdadeiro ora, mas também espera. A fé madura intercede, mas também silencia. E o coração alinhado com o Espírito não ora para convencer Deus. Ora para ser convencido por Ele. Essa é a primeira verdade que sustenta todas as outras. Se esta palavra já está despertando algo em você, se você deseja aprender a orar com discernimento e profundidade, inscreva-se agora neste canal. Aqui, cada vídeo é uma jornada espiritual, uma escola de oração para o coração. Porque orar é mais do que pedir, é aprender a ouvir. Verdade 1. Nem toda dor que vemos é para ser interrompida. João 11:6. Jesus, sabendo da enfermidade de Lázaro, esperou 2 dias. Há algo profundamente desconcertante no modo como Deus lida com o sofrimento. Jesus soube que Lázaro estava doente, mas não correu. Esperou. Esperou 2 dias, enquanto a casa de Betânia se enchia de angústia e orações desesperadas. Às vezes, o amor divino parece silêncio. Às vezes, a demora de Deus soa como descuido, mas não é. É sabedoria. Jesus não ignorou o sofrimento, ele o atravessou. E essa cena bíblica nos ensina algo que poucos compreendem. Nem toda dor deve ser interrompida e nem toda oração deve pedir alívio imediato. Há uma compaixão apressada que, na tentativa de consolar, impede o crescimento. Muitas vezes oramos para que a dor termine, quando o céu ainda está usando aquela dor como instrumento de transformação. Queremos apagar incêndios espirituais que Deus acendeu para purificar. Queremos arrancar raízes que Ele ainda está fortalecendo sob a terra. O instinto de salvar pode ser nobre, mas pode também se tornar uma fuga daquilo que a dor está tentando nos ensinar. Orar sem discernimento pode nos colocar contra o próprio processo de Deus. Quantas vezes pedimos para alguém ser poupado de uma provação sem perceber que é nela que o Espírito está moldando o caráter? É difícil ver alguém sofrer e não querer intervir. Mas o amor verdadeiro nem sempre protege do fogo. Ele acompanha dentro dele. O amor que ora corretamente não diz, Senhor, tira a dor, mas, Senhor, revela teu propósito dentro dela. Existe um equívoco disfarçado de fé que muitos carregam. Pensam que, se orarem com intensidade, Deus é obrigado a agir rápido, como se o tempo da resposta fosse prova de espiritualidade. Isso é um mito. A pressa humana não apressa o céu. A oração eficaz não é a que grita mais alto, é a que se alinha mais fundo. Deus não mede fé em decibéis, mas em rendição. Quando pedimos algo fora do tempo divino, o amor de Deus responde com espera, e essa espera é graça. Às vezes, o que chamamos de oração de fé é apenas um pedido ansioso para que o processo termine. Mas a fé verdadeira sustenta o coração dentro do processo. E há uma diferença sagrada entre livramento e amadurecimento. Um interrompe o processo, o outro o compreende. Quando Jesus esperou 2 dias antes de ir até Lázaro, ele não foi indiferente.
foi intencional, porque havia uma glória maior a ser revelada, uma transformação mais profunda do que o simples alívio da dor. Há histórias que só florescem depois da espera. Uma mãe orou por anos para que o filho fosse liberto das drogas. Clamava, chorava, jejuava. Mas suas palavras, embora sinceras, vinham de um coração em desespero. Até que um dia, cansada de orar com medo, ela mudou a direção do clamor. Parou de pedir, Senhor, muda o meu filho, e começou a orar, Senhor, muda o ambiente ao redor dele e o meu coração que tenta controlar o teu tempo. Foi então que algo começou a se mover, não imediatamente no filho, mas dentro dela. Quando o medo se aquietou, Deus começou a agir. Há momentos em que o céu parece fechado, mas na verdade é o coração que está barulhento. Quando a alma se aquieta, a fé amadurece. A oração se torna mais clara, mais profunda, mais obediente. Jesus esperou porque sabia o que estava por trás da dor de Betânia. Havia uma revelação maior. Lázaro não apenas seria curado, ele seria testemunho da glória. E é isso que acontece quando aprendemos a esperar. Nossa dor se transforma em testemunho. Antes de orar por alguém que sofre, é preciso observar em silêncio. Não com frieza, mas com reverência. Observe sem julgar. Ore pedindo discernimento. E só depois interceda pela vontade de Deus, não pela sua. Essa sequência simples é uma escola de sabedoria espiritual. Porque nem sempre o socorro é cura. Às vezes, o socorro é presença. Às vezes, a oração mais poderosa não muda a circunstância, mas sustenta o coração que a atravessa. O Espírito Santo, que habita em nós, não é movido pela urgência humana, mas pela eternidade. Quando pedimos algo a Ele, precisamos lembrar que cada resposta está conectada a um propósito que vai além do imediato. A fé amadurecida não é aquela que exige, mas a que confia. O sofrimento, quando colocado nas mãos certas, torna-se o terreno onde floresce o discernimento. E se hoje há alguém em sua mente por quem você deseja orar, respire fundo antes de fazê-lo. Entenda que amar não é sempre aliviar, às vezes é sustentar, às vezes é apenas permanecer em silêncio diante de Deus, dizendo, Senhor, eu confio no teu tempo. O amor que se apressa é humano, o amor que espera é divino. Quando compreendemos isso, deixamos de orar para interromper dores e passamos a orar para acompanhar propósitos. Se esta mensagem está abrindo seus olhos para um novo entendimento da intercessão, compartilhe este vídeo com alguém que ora, mas talvez não compreenda o poder do tempo de Deus. Espalhar discernimento também é um ato de amor. Verdade 2. A intenção secreta da oração define sua frequência espiritual. Mateus 6, 5, 6. Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Há um lugar silencioso dentro de cada oração que poucos percebem, a intenção secreta. É lá, no espaço invisível entre o pedido e o pensamento, que Deus ouve o que realmente estamos dizendo. Podemos falar com palavras doces, mas o céu responde ao que vibra dentro. Jesus advertiu, quando orardes, não sejais como os hipócritas. Ele não falava apenas dos que oram para serem vistos, mas também dos que oram para se sentirem justificados. É possível parecer espiritual e, ainda assim, orar para aliviar o próprio desconforto. Muitos dobram os joelhos por outros, mas em segredo buscam paz para si mesmos. Querem que o outro mude porque a dor dele incomoda. Querem que o problema do outro acabe porque não suportam a tensão que ele gera. É uma armadilha sutil, uma oração que nasce da inquietação pessoal e não da compaixão divina. O Espírito Santo não se move por ansiedade, ele se move por amor. O que o céu reconhece não são palavras corretas, mas corações coerentes.
A neurociência moderna, curiosamente, confirma o que a fé já sabia há milênios. Estudos sobre coerência cardíaca revelam que quando uma pessoa ora movida por emoções autênticas de compaixão, seu coração entra em harmonia com o cérebro. As ondas elétricas se sincronizam, o corpo se alinha, o espírito encontra espaço. Essa harmonia é o que chamamos, espiritualmente, de frequência divina. Uma oração sem amor é como uma nota desafinada. Pode soar alta, mas não toca o coração de Deus. Há algo poderoso em perceber que as emoções escondidas moldam o som da oração. A oração ansiosa tem pressa, a oração espiritual tem confiança. Uma pede resultados, a outra pede revelação. Uma busca controle, a outra busca comunhão. Quando o coração está tenso, as palavras perdem força. Quando está sereno, o espírito flui. É por isso que Jesus orava em lugares silenciosos. Ele sabia que a voz do Pai só se ouve com clareza quando o barulho interior cessa. Antes de interceder, há um gesto quase imperceptível, mas decisivo: alinhar o coração. Não é técnica, é rendição. Respirar fundo, aquietar a mente e dizer: Senhor, alinha meu coração com o teu, antes de tocar o outro. Esse pequeno intervalo é o ponto de transfiguração da oração. O momento em que a emoção humana se curva à vontade divina. Quando oramos assim, a energia muda, o tom muda, a vibração muda. Não estamos mais pedindo, estamos participando da vontade de Deus. A vida espiritual, quando amadurece, entende que não existe oração neutra. Cada pedido tem um campo de intenção, e esse campo pode atrair luz ou confusão. Orar por alguém com ressentimento é como tentar acender uma vela no vento. A chama não sustenta. A oração verdadeira nasce da compaixão, não da crítica. E a compaixão, no sentido mais profundo, é a capacidade de sentir com o outro, não de pensar por ele. Houve uma mulher que entendeu isso de forma inesperada. Ela passava horas orando pelos filhos, repetindo listas de pedidos. Um dia, cansada, simplesmente ficou em silêncio diante de Deus. Sem palavras, sem pedidos, apenas presença. Naquele silêncio, sentiu algo diferente. Uma paz que não dependia da mudança de ninguém. Dias depois, um dos filhos ligou, dizendo que sentira vontade de voltar a frequentar a igreja. Ela percebeu então que sua oração mais eficaz foi a que não pediu nada, apenas amou em silêncio. A intenção da oração é o que sustenta a ponte entre o humano e o divino. Quando a motivação é pura, a oração se torna leve, quase transparente. Quando nasce do ego, torna-se densa, pesada, repetitiva. A diferença está no centro de gravidade do coração. Oramos de verdade quando não há necessidade de provar nada, apenas o desejo de ver a vontade de Deus prevalecer. E quando essa vontade é o que mais desejamos, o céu se inclina. Assim como uma corda desafinada não vibra em harmonia, uma alma agitada não conecta o céu à terra. A oração é um instrumento espiritual que exige afinação constante. E a afinação acontece quando as emoções são honestas. O Espírito Santo não requer perfeição, mas sinceridade. Não quer uma oração bonita, mas verdadeira. Quando o coração fala com verdade, até o silêncio é oração. O que define a frequência espiritual de uma oração não é a eloquência, mas a intenção secreta. Deus não responde ao som das palavras, mas ao som do coração. O céu se move onde há verdade. A oração não é magia, é vibração espiritual. E a vibração mais alta, mais pura, mais transformadora é a do amor que se entrega. O amor que ora não para mudar o outro, mas para ser canal da presença de Deus. É nesse tipo de oração que o milagre acontece. O milagre da transformação interior que antecede toda mudança exterior.
Se este conteúdo está tocando o seu coração e trazendo novas revelações sobre o poder da oração, permaneça conosco até o final desta série. Cada palavra foi criada para conduzir você a um novo nível de discernimento espiritual, onde a fé se torna consciência e o amor se torna linguagem. Verdade 3. A oração não é instrumento de controle, mas de entrega. Mateus 26:39. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Há uma linha invisível que separa a fé genuína da manipulação espiritual. Essa linha se chama rendição. Jesus, no Getsêmani, nos mostrou o limite entre o querer humano e o querer divino. Diante da dor que se aproximava, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi ali, no suor de sangue e na entrega absoluta, que o Filho ensinou o maior segredo da oração. Ela não serve para controlar, mas para se render. É possível dobrar os joelhos e ainda manter o coração em pé contra a vontade de Deus. Oramos pedindo mudança, mas resistimos ao processo. Desejamos o resultado, mas não suportamos a obediência. A oração que busca controlar o outro nasce do medo de enfrentar o próprio espelho. Por isso, tantas intercessões, embora sinceras, tornam-se repetitivas e sem poder, porque não vêm de um espírito rendido, mas de uma alma ansiosa por provar algo. Billy Graham costumava dizer que a oração mais poderosa é a que termina com rendição, não com exigência. Isso não é fraqueza, é fé madura, porque o controle é o grito do medo e a entrega é o suspiro da confiança. A alma que confia entende que o céu não precisa ser empurrado, basta ser acessado. Quando oramos para controlar, tentamos conduzir o vento. Quando oramos para entregar, abrimos as janelas da alma e deixamos o vento conduzir tudo. A maior libertação que um intercessor pode experimentar é perceber que a oração não é ferramenta de persuasão, é um espaço de transformação. Quantas vezes insistimos: Senhor, muda essa pessoa, muda essa situação, e o Espírito responde: Filho, muda primeiro a forma como você está amando. A oração verdadeira começa quando deixamos de tentar ser deuses e voltamos a ser filhos. A mente humana busca segurança, e quando não a encontra nas circunstâncias, tenta encontrá-la no controle. Por isso, muitas orações são tentativas disfarçadas de se sentir no comando. Mas a fé não é uma estratégia de controle, é um abandono sagrado. É confiar que o Deus que ouve sabe o que fazer, mesmo quando não entendemos. O silêncio de Deus nesses momentos não é rejeição, é maturação. É Ele ensinando que a paz não vem do resultado, mas da entrega. Há algo profundamente curador em admitir o desejo de controle diante de Deus. Quando reconhecemos: Senhor, eu quero que tudo aconteça do meu jeito, mas escolho confiar no Teu. Uma porta se abre dentro de nós. Essa confissão desarma o orgulho e dá espaço para o Espírito agir. Nomear o controle é o primeiro passo para vencê-lo. Submeter esse desejo é o segundo. Confiar no tempo de Deus é o terceiro. E é nessa sequência silenciosa que a alma se liberta do peso de ter que resolver tudo. Há também um aspecto físico nessa entrega. A ciência mostra que o corpo reage à rendição. Quando aceitamos em oração que não temos o controle, o cortisol, hormônio do estresse, diminui. O coração desacelera, o corpo literalmente se acalma. A entrega gera paz fisiológica. A ansiedade disfarçada de fé gera exaustão. A fé não é um esforço muscular, é um estado de descanso interior. O corpo sente quando o espírito confia. O silêncio, em muitos momentos, é a forma mais profunda de oração.
Porque o silêncio não manipula, não força, não convence, ele confia. Deus age enquanto o coração descansa. Há orações que perdem poder porque insistem demais. É como uma semente plantada que é desenterrada todos os dias para ver se já brotou. A fé verdadeira planta e espera. Não precisa checar o tempo todo. Crê que o processo está acontecendo debaixo da terra, no invisível. A oração é essa semente. Quando você ora e confia, ela cria raízes. Mas quando tenta controlá-la, ela se rompe. A fé germina no escuro. Deus trabalha no silêncio. E a entrega é o solo fértil onde o milagre acontece. Orar é plantar. E confiar é regar com paciência. Cada palavra de rendição é uma gota de paz que penetra o solo da eternidade. No fim, tudo se resume a uma decisão. Ou controlamos e perdemos a paz, ou entregamos e encontramos descanso. O cristianismo verdadeiro não é a religião dos que conquistam, mas dos que confiam. E orar é confiar. Quando Jesus disse, "Seja feita a tua vontade", ele não estava desistindo, estava vencendo, porque toda rendição a Deus é, na verdade, uma vitória sobre o medo. A oração, quando deixa de ser controle, se torna comunhão. E é dessa comunhão que nasce o poder espiritual que transforma o mundo. A quarta dimensão da oração: discernimento e pureza de intenção. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e discerne os pensamentos e intenções do coração. Há um mistério na oração que poucos alcançam. Ela não é apenas comunicação, é discernimento. Orar verdadeiramente é atravessar a superfície da emoção e entrar na dimensão onde o Espírito Santo sonda o invisível. Hebreus declara que a palavra de Deus discerne pensamentos e intenções. E é nesse ponto que a oração se torna uma experiência viva. Não basta falar com Deus. É preciso permitir que Ele revele o que habita por trás das palavras. Essa é a quarta dimensão da oração, a que filtra o coração antes de mover o céu. A maioria das pessoas ora com sinceridade, mas não com discernimento. Elas trazem diante de Deus emoções acumuladas, ressentimentos antigos, medos disfarçados de zelo. Então chamam isso de fé. O problema é que essas emoções, quando não purificadas, contaminam o campo espiritual da oração. Deus ouve o som do coração, e não apenas das palavras. Se o coração carrega amargura, até o pedido mais nobre soa turvo. É por isso que muitas orações parecem não atravessar o teto, não por falta de fé, mas por excesso de ruído interior. A pureza da intenção não nasce do esforço humano, mas da presença divina. É impossível discernir o coração sem silêncio. O silêncio é o filtro de Deus. 1 minuto de quietude antes da oração vale mais do que 1000 palavras sem direção. Nesse instante, o Espírito começa a separar o que é emoção passageira do que é revelação eterna. O discernimento se constrói na escuta. Não se trata de técnica, mas de reverência. Quando nos calamos, damos espaço para que Deus fale primeiro. Há um gesto simples e sagrado que desperta essa pureza: abrir a Bíblia e ler um salmo em voz baixa. Não como ritual, mas como realinhamento. A palavra é o espelho que mostra se o que pedimos reflete o caráter de Cristo ou a urgência do ego. E após essa leitura, há uma frase que resume toda a purificação espiritual: Senhor, limpa o que em mim contamina o que peço. Essa frase é uma chave. Ela remove o véu da autopiedade e devolve à oração sua essência, comunhão. Discernir é diferente de sentir. A sensibilidade emocional pode ser instável. O discernimento espiritual é constante. Um dia, a emoção quer agir. No outro, quer desistir. Mas o discernimento é o olhar de Deus dentro de nós, firme, silencioso, lúcido. Ele não depende do humor, depende da entrega.
Muitos confundem lágrimas com unção, mas o Espírito Santo nem sempre se manifesta no choro. Às vezes, ele vem na sobriedade, ele vem na clareza. E a clareza é uma forma de presença. O discernimento transforma a oração em escuta. Já não oramos para dizer, mas para entender. Há uma sabedoria profunda em perceber que nem toda inspiração vem de Deus. Algumas vêm da carência, outras da pressa, outras do medo. O Espírito, porém, nunca fala em desespero. Ele fala com paz. Mesmo quando exorta, sua voz é firme, mas mansa. Quando aprendemos a reconhecer essa frequência, a oração deixa de ser um ato emocional e se torna um canal de revelação. O discernimento também amadurece quando aprendemos a observar o agir de Deus ao longo do tempo. Anotar respostas de oração é um ato de fé inteligente. Registrar o que pedimos e o que foi respondido cria memória espiritual. Essa prática não serve apenas para lembrar milagres, mas para treinar os olhos a reconhecer padrões. Aos poucos, percebemos que Deus raramente faz o que queremos, mas sempre faz o que precisamos. E essa constância é o sinal de sua fidelidade. A oração pura é como água que atravessa pedra. Não corre com pressa, mas escava com paciência. Cada gota é uma entrega, cada silêncio é uma escuta. A água não força, apenas insiste com leveza. Assim também a oração pura. Ela não impõe, ela confia. Ela sabe que o tempo de Deus é o tempo da eternidade. E nesse tempo, tudo o que é verdadeiro permanece, e tudo o que é ilusório se dissolve. O discernimento é o GPS espiritual da alma. Ele nos guia em meio a confusões emocionais e ruídos religiosos. Quando oramos com discernimento, evitamos cair em extremos, nem o sentimentalismo cego, nem o racionalismo frio. Permanecemos centrados. Oramos com o coração aceso e a mente desperta. Essa é a oração que move o céu, porque reflete a harmonia do Espírito. A quarta dimensão da oração é, portanto, a mais elevada. Não pedir, mas discernir. Não falar muito, mas sentir a direção de Deus. Não supor, mas escutar. É o ponto em que a oração se torna consciência e a consciência se torna templo. É o lugar onde o intercessor e o Espírito se encontram sem palavras, apenas em presença. E ali, entre o silêncio e o amor, a alma encontra o que sempre buscou, a pureza da intenção. A oração verdadeira nasce do amor que se rende. Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há um ponto em que todas as nossas palavras cessam e apenas o Espírito fala. É o momento em que a oração deixa de ser expressão humana e se torna respiração divina. A intercessão, nesse lugar, não é mais esforço, é comunhão. Billy Graham dizia: a oração não é conquista humana, é a entrega do humano ao divino. Essa é a essência que sustenta tudo o que foi dito até aqui, que orar é um ato de rendição, não de domínio. É um movimento de amor que se curva diante da vontade de Deus e confia que o céu sabe mais do que o coração. A W. Tozer afirmou: a oração é a prova do quanto confiamos na soberania de Deus, não na força da nossa vontade. Essa verdade revela o cerne da fé madura. O verdadeiro intercessor não mede a eficácia da oração pela rapidez da resposta, mas pela profundidade da transformação interior que ela gera. Porque a oração que nasce do amor rendido não busca controlar o que está fora. Ela liberta o que está preso dentro. Ela dissolve o medo, desarma o orgulho e abre espaço para que o Espírito Santo ore por meio de nós. Há orações que são como rios, longas, contínuas, intensas. E há outras que são como gotas, discretas, silenciosas, mas igualmente poderosas. O que importa não é a forma, mas o fluxo. Quando o Espírito intercede, a alma se torna canal. E nesse canal, a vontade humana se alinha à divina.
Orar nesse nível é participar do mistério da criação, é emprestar ao céu uma voz na terra, é deixar que o amor de Deus use o coração humano como ponte. A verdadeira oração é a escola da humildade. É nela que aprendemos que nem sempre a fé é levantar a voz. Às vezes, é abaixar a cabeça. Que nem sempre o poder está nas palavras. Às vezes, está no silêncio. Que nem sempre a vitória está na resposta. Às vezes, está na espera. O Espírito Santo ensina, com ternura, que a intercessão não é uma tentativa de convencer Deus, mas de ser convencido por Ele. Convencido de que o seu tempo é perfeito. Convencido de que a sua vontade é boa. Convencido de que o seu amor é suficiente. A fé amadurecida não se abala quando o céu demora. Ela se aprofunda, porque ela entende que o silêncio também é resposta e que o não de Deus é muitas vezes o sim da eternidade. Quando o Espírito intercede por nós, ele fala a língua do invisível, aquela que só o amor entende. O intercessor que aprende a escutar essa voz não se desespera quando o resultado não vem. Ele sabe que, enquanto ora, algo invisível está sendo construído. A oração verdadeira liberta, e essa libertação é dupla. Liberta quem ora e quem é alvo da oração. O amor rendido não tenta manipular, apenas sustenta. Ele se ajoelha diante de Deus e diz: Senhor, se for da tua vontade, faz. Mas se não for, ensina-me a esperar. E nessa entrega algo muda. A alma se alinha ao ritmo da graça, e a paz toma o lugar da ansiedade. A oração, então, deixa de ser um pedido e se torna um relacionamento. Antes de cada oração, há um momento sagrado de preparação. O silêncio do discernimento. 60 segundos de pausa em que o coração se desarma e o espírito assume. Esse breve instante transforma a atmosfera. É como limpar uma lente antes de olhar para o horizonte. Quando a alma silencia, a visão espiritual se amplia. Esse silêncio não é ausência de fé, é a fé em sua forma mais pura. É dizer: Senhor, eu confio tanto em Ti que não preciso te apressar. Há uma pergunta que ecoa neste final. Será que minhas orações têm nascido do amor rendido ou do medo de perder o controle? Essa pergunta não condena, desperta. Ela não acusa, convida. Convida à maturidade, à profundidade, à transformação. Porque a oração não é uma disciplina fria, é uma relação viva. E quanto mais profunda essa relação se torna, mais simples e verdadeira é a nossa conversa com Deus. No fim, tudo se resume a uma única verdade. A oração é o amor se ajoelhando. É o amor dizendo eu confio, mesmo quando não entende. É o amor que se rende e, ao se render, vence. Quando oramos assim, o Espírito intercede em nós. E quando o Espírito intercede, não há distância entre o céu e a terra. Tudo se conecta, tudo se alinha, tudo se renova. Oração. Pai amado, nós te agradecemos por este tempo de revelação e correção. Tu nos mostraste que a oração não é uma arma de controle, mas um altar de rendição. Limpa, Senhor, nossas intenções. Purifica o que pedimos. Ensina-nos a esperar com fé, a amar com paciência e a confiar com descanso. Que nossas palavras sejam regadas de humildade e nossas intercessões carreguem o perfume da Tua presença. Onde houver medo, traz paz. Onde houver controle, traz entrega. Onde houver confusão, traz discernimento. Espírito Santo, ora em nós. Traduz nossos silêncios em fé e faz da nossa vida um testemunho de confiança no Teu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe nos comentários o nome de alguém por quem você deseja interceder. Juntos, formamos uma comunidade de fé que ora com discernimento e amor rendido. Aqui, cada nome é lembrado, cada clamor é ouvido.
Porque quando o povo de Deus ora unido, o céu se move em silêncio e poder.